Ê! Grande professor Milton Marino, Milton, meu amigo. Tudo Tudo bem, bem? Borges? Prazer imenso. Muito Ê, feliz com essa nossa parceria, que a gente vai poder estar falando sobre coisas interessantes de 15 em 15 dias. Estou bem contente. que legal. Obrigado Eu pelo... falei isso agora, Milton. Estava falando quando as pessoas estavam entrando, que a ideia não é um convidado. Na verdade, a gente bater papo sobre assuntos. Eu coloquei até aqui conversa sobre yoga, tipo filosofia e profissão, porque Uhum, para nós dois e para muitos que estão aqui, são ou são professores ou são futuros professores e também, obviamente, todos que estão aqui de alguma forma são apaixonados pelo yoga, apaixonados pela filosofia. Então a ideia é a gente não ser um convidado, mas sim um bate-papo que a gente vai fazer aí de 15 em 15 dias, trazendo assuntos e percepções, visões. É interessante, até falei, Milton, aqui antes, que é legal a gente ter as nossas opiniões, né? Então, eu quero uhum, trazer a opinião do Milton, mas também vou colocar minha opinião e quero que as pessoas que estiverem aqui também coloquem as suas opiniões, tirem dúvidas, perguntem se tiver uma dúvida sobre alguma coisa. A ideia é a gente bater papo mesmo e uhum, trazer de alguma forma algum conteúdo que possa contribuir com as pessoas, sejam os praticantes uhum, ou os professores. uhum. Perfeito. Então, Assim Milton, seja. vamos trazer aqui, eu vou trazer um primeiro assunto e eu queria falar que você falasse aí a sua opinião. Como é que você enxerga hoje o yoga? E depois eu vou trazer uma polêmica, mas a princípio o yoga em si, seja qual linha de yoga for, como é que você enxerga o yoga, o papel do yoga no mundo? Então, como é que você enxerga que hoje o yoga ele pode contribuir para que o mundo seja um mundo melhor? Tá. A princípio, eu não acredito em trabalho de massa, né? Tá? Eu quero dizer com trabalho de massa. Por exemplo, você utilizar um plano de metas, por exemplo, para o Brasil, a fim de que você atinja um determinado objetivo na população. Normalmente, a tendência disso é não andar muito bem, né? A coisa não dá certo. Porque o grupo, às vezes, ele é muito mais forte do que a cabeça pensante que está tentando fazer alguma coisa. E nem sempre, às vezes, o grupo responde àquilo que você estava planejando, né? Tá? Então, o trabalho do yoga, ele é um trabalho não de massa. Ele é um trabalho de massa. É um negócio assim, gigante a fim de atingir uma mudança global. Mas ele é um trabalho que ele é feito de formiguinha. É um trabalho de indivíduo por indivíduo. Tá? Uma grande mudança de massa é o que aconteceu, por exemplo, na Revolução Socialista, né? No início do século XX, você tem aí, justamente no final da Primeira Guerra Mundial, você tem a Revolução Bolchevique. Cara, foi uma grande mudança. Mas se o indivíduo internamente não muda, se o governante em si não muda, e os governantes eles são o quê? Eles são uma amostra do país, certo? Uma amostra do país. E essa amostra, ela é uma amostra ponderada, certo? Levando em consideração a força de cada país. Então, o que, que acontece? Abre brecha para a subida de um Stalin, e se estabelece uma ditadura que matou milhares de pessoas. Tá? Então, no caso do yoga, a ideia é mudar o indivíduo. Mas mudar como? Dando para ele ferramentas com as quais a pessoa possa expandir o seu conhecimento, expandir a sua maneira de visão e encontrar a sua verdade, a verdade dela, que é única e exclusiva, tá certo? E esse encontrar a sua própria verdade faz com que a pessoa passe a ter uma visão de mundo
muito mais alicerçada, muito mais plena, muito mais feliz, muito mais generosa com ela mesma e com as pessoas que o rodeiam. Tá? Milton, você não Então, acha? Porque assim, eu concordo com o que você está falando, uhum, mas você não acha que, obviamente, eu não estou falando aqui do yoga chegar como a salvação do planeta e o yoga vai não. ser Uhum, difundido para a massa, mas nesse processo de cada um achar a sua verdade com o yoga, achar a sua. Você não acredita que as técnicas do yoga, as coisas do yoga, toda a parte também filosófica do yoga, toda a profundidade da filosofia do yoga, ela não pode realmente contribuir com uma mudança nas pessoas e no mundo, não de uma forma em massa, mas de uma forma muito poderosa, assim. Se as uhum, pessoas elas conhecessem um pouco mais, às vezes uma pessoa que apesar, ela pode não praticar o yoga na sua essência, seja o tipo de yoga que for, mas uma pessoa que vai e comece a ter mais consciência da sua respiração, que aprenda uma vez, talvez foi lá, travou contato com, deixa eu ver uhum. quem está aqui, ó, travou contato com o João, travou contato com a Marisol, foi lá e aprendeu uma respiração do yoga e começou a fazer aquilo no dia a dia. Ela, se você não acredita que isso possa fazer uma diferença enorme na mudança do planeta, Não, não acredito não. Faz. não? Faz uma diferença enorme, tá Ah, certo? bom. Eu assustei, já ia falar assim, ó, já vai começar a nossa primeira conversa, já vai ter um embate aqui. Não. Eu estava fazendo piada, né? Eu aproveitei a oportunidade para fazer uma brincadeira, no sentido de que para aquela pessoa fez tudo diferente. E automaticamente, se essa pessoa ela se sente mais satisfeita, mais feliz e bem com ela mesma, isso reverbera para as pessoas ao redor. E isto serve não só para as técnicas, mas serve também para a filosofia. Mas a Aham. questão que eu queria colocar é a seguinte: existem muitos filósofos. Por exemplo, Schopenhauer, Kant, todos eles beberam nas Upanishads. Todos, porque eles são do começo do século XIX, justamente quando você tem esse vínculo entre Oriente e Ocidente, com o orientalismo, você tem a Índia virando colônia, e daí você tem os grandes sanscritistas que começam a pesquisar a língua sânscrita. Inicialmente, o mais provável é que essa pesquisa pela língua sânscrita ela tenha sido principalmente do ponto de vista ah, como é que essas pessoas registram as coisas? Qual é a escrita delas? Como é que a gente pode checar se os números estão certos ou não estão? Vamos estabelecer. Então, você tem um movimento de estudo da língua sânscrita. E que daí eles descobriram um tesouro filosófico imenso que estava lá escondido na língua vernacular deles. Então, eu sinto assim, o yoga ele vai fazer uma mudança profunda nas pessoas, tá? Mas o que eu queria deixar claro é que essa mudança profunda não é por meio de mudança da cabeça da pessoa. Tá? A ideia é que as ferramentas gerem expansão de consciência e essa expansão da consciência faz com que a pessoa encontre as suas respostas. Porque Perfeito. cada aluno, cada praticante, ele está no nível, ele está no momento de vida e aquela ferramenta, aquela maneira de ensinar que vai servir para um instrutor e para um praticante avançado pode ser aquela que não sirva para aquele que está começando. Tá certo? Então, é, cada pessoa vai encontrar algo que venha a nutrir a sua necessidade momentânea e que isso serve de uma brida de olhos, uma retirada de antolhos, uma pequena retirada de antolhos para ela perceber uma outra coisa. Uma outra coisa, uma outra coisa. E pode ser que em algum momento o yoga não seja coisa. Mas ela se volte para a filosofia, ela se volte para a música, ela se volte para ferramentas, e aí entra a arte, para ferramentas que permitem que a pessoa tenha uma visão mais ampla da realidade dela, do contexto do mundo e da realidade dela no mundo,
e como ela pode ser menos focada nela mesma e pensar mais em prol do coletivo. E a partir daí o mundo começa a melhorar. Mas o que eu quero dizer, o yoga seria uma das ferramentas. Daí Sim, entra a não a filosofia, única. daí entra a arte, daí Não. entra o esporte, daí entra... Então, não a única. E eu poderia ir um pouco mais amplo, eu poderia dizer com relação o que faz a expansão da consciência, o que traz sabedoria, é a educação. É a educação. Aham. Certo? Os países que estão em melhor nível de IDH são aqueles que investiram a vida, investiram na educação. E investir na educação passa, antes de tudo, por uma consciência de nação. Ah, sim. Aí a nossa Você tem, discussão ela vai ser mais profunda, sem dúvida. então, você entra, você tem consciência de você como uma nação e que nós pensamos como uma coletividade. E assim vem a preocupação de que a próxima geração seja uma geração com muito mais recursos. E a partir daí você investe em educação para que a próxima geração que vem tenha maior possibilidade. Tá? Então, a partir do momento que você não tem uma identidade quanto nação, algo que acontece com o Brasil, teve até, se você pega metade do século passado, ainda estava chegando gente, né? De culturas variadas. Sim. Então, você pega o passaporte do brasileiro, o que aparece lá na foto? Aparece negro, aparece japonês, aparece coreano, aparece alemão, aparece açoriano, aparece português, aparece índio. Então, o povo brasileiro, ainda você tem grupos sociais que